grupo de louvor. Louvado seja o nome de Deus por causa de vocês que têm essa voz linda. Amém? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Sente-se por gentileza. Seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Que você abra o seu coração. Que você abra o seu coração para receber o melhor de Deus nessa noite, amém? E você que está nos visitando, seja bem-vindo mais uma vez. Sinta-se à vontade nessa casa e venha outras vezes, amém? Glória a Deus. Nós estamos numa série, não deixe o amor esfriar. E eu trouxe uma palavra hoje muito abençoada para você não deixar o amor esfriar na sua vida. Vamos convidar Jesus hoje para entrar na nossa casa e fazer morada. Glória a Deus. E eu trago para você hoje uma história muito bonita de 3 irmãos na Bíblia. Preste atenção, tá um barulho muito alto lá fora, tem um som muito alto lá fora. Tente se concentrar aqui para a gente ser bem rápido, tá bom? Se você estiver escutando mais lá do que aqui, fale que a gente aumenta o som aqui também, tá bom? A gente vai ficar nessa disputa aqui, vai ser uma guerra. Eles lá fora e a gente aqui dentro. Pronto. Glória a Deus. É isso aí. Mas não fique dando atenção lá pra fora, senão você vai sentir vontade de dançar, vai lembrar do seu passado. Tá? Glória a Deus. E um texto muito bonito. Eu não vou ler esse texto com você, mas eu vou te dar a base para você chegar em casa e meditar nele. É o texto de João 12. E ele conta uma história muito linda de 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. Essa história é muito linda. E hoje eu quero deixar ela bem clara para você. E dizer que, independente das circunstâncias, você deve convidar Jesus para estar na sua casa. Amém? Porque é onde Jesus entra, algo sobrenatural acontece. Jesus, ele não quer apenas te visitar. Ele quer um relacionamento de amizade com a nossa casa. E essa série de mensagens, Não Deixe o Amor Esfriar, é exatamente isso. Sabe, falando do nosso relacionamento familiar, do nosso relacionamento com o Senhor, sabe? E Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus, ele entrou em 7 casas no Evangelho. E todas essas casas que Jesus entrou, algo impressionante, algo sobrenatural aconteceu. Nessas 7 casas que Jesus entrou, essas casas não ficaram do mesmo jeito. Amém? Então, em todas essas casas aconteceu algo muito importante. Assim como você também, que abre a porta da sua casa todos os dias para Jesus entrar. E na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, era uma casa muito especial. Diz a palavra que Jesus amava muito estar com eles. E que ele não foi lá uma única vez. Sabe, Jesus não tinha um motivo específico para ir na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Ele não ia lá só porque eles brigavam, só porque eles tinham um problema financeiro. Ele não ia lá na casa de Marta, Maria e Lázaro só porque eles precisavam muito de Jesus lá, porque eles estavam com um problema muito grande. Não, ele ia lá porque ele se sentia muito à vontade. Lá eles eram amigos. Diz a palavra que eles eram amigos, que Jesus gostava de estar nessa casa. Então, mais do que um milagre, Jesus, ele quer um relacionamento na tua casa. Ele quer que você abra a porta. Sabe o que eu aprendo? Jesus não é atrevido. Ele não é mal educado. Ele não entra na nossa casa de qualquer jeito. O diabo, sim, ele precisa de uma brecha. Quando você dá uma brecha, ele entra sem pedir permissão. Mas Jesus não. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3 que ele bate a porta. Se você abrir, ele entra e é contigo. Entendeu? Então ele não é mal educado. Ele precisa que você abra a porta para que ele entre na sua casa e faça morada. Mas não dê brecha para Satanás, amém? Então, eu quero começar essa história com você dizendo o seguinte: que Jesus foi convidado por Marta.
né? Ele estava passando por ali, depois leia, tá? Ele estava passando por ali e Marta convidou ele. Jesus, entra, pode se hospedar aqui em casa, fica aqui em casa. Assim como você pode falar com um amigo, com um parente, né? Vem aqui, pode ficar aqui em casa, dorme aqui em casa, almoça aqui. Não, a palavra de Deus diz que Marta convidou Jesus para se hospedar na casa dela, entendeu? Porque Jesus, ele não é penetra, ele não entra assim de qualquer jeito. Ele espera que você o convide para isso, amém? Então, quando ele entra, é claro que tem um milagre. Na hora que Jesus entra na tua casa, um milagre acontece. E nós temos que convidar Jesus para entrar na nossa casa, na nossa vida, entendeu? E dizer, Senhor, Tu és bem-vindo neste lugar. Seja bem-vindo, faça morada, faça-se presente. Então, ao ser convidado, Jesus conheceu realmente quem Marta era. Como é que a gente conhece a história de Marta? Nós conhecemos muito a história de Marta, de uma pessoa que convidou Jesus para entrar e não estava nem aí. Não, nesse momento Jesus conhece realmente Marta, sem máscara, sem maquiagem, né? Ele conhece Marta realmente no dia a dia dela. Porque Jesus, ele não quer só que nós ficamos num personagem do culto, por exemplo. Tem gente que vem aqui, adora a Deus, sapateia, fala em línguas, gira, pula, faz um monte de coisa aqui dentro da igreja. Mas fora faz outra coisa. É totalmente diferente. Então Deus não quer que você seja esse personagem. Entendeu? Ele quer que você seja aqui e seja lá fora também. Do mesmo jeitinho. Você não pode ter duas caras. Ou você é, ou você não é. Entendeu? Ele não quer a tua personagem, não. Tua personagem é para outra coisa. Ou nem ter personagem. Ele quer conhecer você. Ele quer saber quem você é de verdade. E quando Ele nos conhece, Ele não nos critica. Porque se nós fazemos isso aqui, fazemos outra coisa lá fora, nós vamos ser criticados por isso. E a maioria de nós, crentes, a maioria de nós que professamos a fé em Jesus Cristo, nós somos criticados por isso. Porque nós fazemos uma coisa aqui dentro e lá fora nós fazemos outra. Entendeu? Mas Jesus, Ele não nos critica. Porque Ele quer que nós sejamos aqui dentro e lá fora também. Sabe o que eu aprendo? Que a nossa humanidade, ela glorifica mais Deus do que a nossa pseudo-santidade. O que é pseudo-santidade? Uma coisa falsa, algo hipócrita. Então eu tenho que ser mais humana do que falsa. Eu tenho que ser mais humana do que hipócrita. E Ele, mesmo nós sendo muitas vezes falha desse jeito, Ele não nos condena. Ele nos transforma, Ele sonda o nosso coração. Aliás, Ele que sabe quem nós somos de verdade, porque é Ele que sonda os nossos corações. E esse é o primeiro ponto dessa mensagem. É nós convidarmos Jesus para entrar na nossa casa. Sabe? Para Ele fazer morada, para Ele se fazer presente. Para Ele nos conhecer de verdade. Amém? E o outro ponto é sobre a adoração. Eu já convidei Jesus para entrar na minha casa. Agora eu tenho que adorar Jesus verdadeiramente. Marta convidou Jesus para entrar. E agora vem a história de Maria. Porque Marta convidou ele para adorar. E Maria para se fazer presente na casa dela. E Maria caiu aos pés de Jesus, diz a palavra. Ela adorou ele da maneira que ela podia. Marta estava adorando do jeito que ela sabia adorar. Como? Servindo. E Maria adorou a Deus com a sua adoração, com a sua presença, dando o melhor dela. Porque quando Jesus chegou ali naquele momento, a palavra de Deus, ela fala isso. Sabe, que Maria se prostrou aos pés do Senhor, se joga aos pés de Jesus e adora Ele. E tem gente que aqui no culto não está nem aí. Está aqui entre essas quatro paredes, esse lugar de adoração, esse lugar de movimento profético, e está no celular muitas vezes, está passeando de um lado para o outro na igreja, está conversando com o outro, tirando a atenção do outro, está conversando, não está nem aí. Imagine o que faz fora daqui, sabe? E aqui dentro dessa igreja tem pessoas maravilhosas que estão aqui para nos servir. São pessoas que têm as suas funções aqui dentro, sabe? E quando essas pessoas que trabalham aqui conosco, que servem ao Senhor, na casa dessas pessoas tem que existir um culto de glória.
Porque se elas servem aqui dentro da igreja, elas servem lá fora também. Entendeu? Então a palavra de Deus, ela fala isso. Maria adora, Maria joga-se aos pés de Jesus, Maria derrama um perfume. Sabe aquele perfume caríssimo que você comprou um dia desses lá fala aí o nome, não vou nem falar. É muito caro, é árabe. Tá na moda agora os perfumes árabe. Caríssimo, caríssimo perfume. Não fala o nome, que é todo enrolado. Eu não sei falar inglês. Sabe? A palavra de Deus diz que Maria derrama um perfume desse caríssimo. Nardo, né? A palavra de Deus fala. Ali aos pés de Jesus e enxuga com os cabelos dela. É uma forma de adorar. Marta serve. Marta está preparando o almoço gostoso. Marta está preparando um jantar gostoso. Marta está preparando ali uma sobremesa deliciosa, o pudim gostoso, o vatapá. Lázaro apenas está. Ele simplesmente está sentado à mesa com Jesus. Calma aí. Sabe? Diferentes personalidades no culto e diferentes personalidades nessa história. Aqui no culto tem pessoas que gritam, tem pessoas que choram e tem pessoas que servem. Lá também tinha quem fizesse o serviço, tinha quem adorasse e tinha Lázaro que estava ali, assistindo Jesus ensinar. Eu imagino Lázaro colocou a mãozinha aqui e estava lá só prestando atenção naqueles ensinos maravilhosos de Jesus. Sabe? Mas cada um tem a sua função. Então pare de criticar as pessoas que não adoram como você. Pare de criticar Marta, porque o serviço de Marta era uma adoração para Jesus. Ela ia fazer comida, ela já tinha convidado ele para entrar, ele já estava na casa dela. Ela foi só fazer comida lá para ele. Foi limpar o espaço para que ele se sentisse à vontade na casa dela. Então pare de criticar pessoas que não adoram como você adora. Amém? Uma coisa muito legal que aconteceu no início do nosso ministério foi que quando a gente quer começar logo por cima, né? Essa que é a verdade. E quando nós começamos, nós entramos na igreja, nós não participamos de liderança nenhuma, nós já fomos logo, ficamos um tempo lá, fomos pro ITQ e fomos logo enviados. E a gente imaginou, vai ser uma igrejona, metade do quarteirão todinho, vai ser top das galáxias. E quem sabe da nossa história, aqui na frente tinha uma igrejinha desse tamaninho, na igrejinha, de madeira, toda esburacada, vocês lembram, né? Toda esburacada, dava até vontade de entrar nela e cantar a musiquinha que eu canto pro Benjamin. Era uma casa muito engraçada. Não vou cantar aqui, senão o irmão vai fazer o som e vai aparecer pessoas para gravar, para querer me contratar. E sabe, a gente quer começar lá de cima. E nós entramos, não tinha nem banheiro na igreja, irmã Wanda. Não tinha banheiro. Quem quisesse corria pro mato, que tinha cheio de mato lá para trás. Ou então esperava chegar em casa. O Ramon lembra, né? A Julie Robson, esse pessoal mais antigo com a gente, sabe? E eu disse, meu Deus, não é assim. E nós assim, eu costumo falar que eu e o pastor, nós viemos muito cru. Eu vou usar a nossa linguagem nortista. Nós viemos muito cru. A gente não sabia das coisas. Foi tudo Deus assim, sabe? Na nossa vida, e nós fomos buscando. Sabe, não foi nada fácil, porque não tem nada fácil. O ministério, ele nunca é fácil. É essa que é a verdade. E porque tem pessoas que querem começar lá de cima muitas vezes. E a gente pensou isso, não vou para uma igrejona, isso. E nós aprendemos a começar lá de baixo. Sabe, quem vê essa igreja hoje aqui, no nível que nós estamos, nesse aconchego todo que nós estamos hoje, a maioria que está aqui não sabe como foi o início, entendeu? Mas eu quero profetizar algo na tua vida, que nós precisamos entender que quando nós servimos, nós precisamos mostrar para o Senhor, sabe? Mostrar para Deus. Nós não precisamos ficar nos mostrando para as pessoas, não. Sabe, porque Deus, Ele estava nos vendo, Ele estava vendo o que nós estávamos fazendo, e nós fomos crescendo, e nós chegamos onde nós chegamos. Sabe por quê? Você não precisa mostrar para ninguém o que você está fazendo, porque quem precisa ver, está vendo. É Ele lá de cima. Amém? Glória a Deus.
Então a palavra de Deus diz que Maria tinha um perfume caríssimo. E esse perfume, ele inundou toda a casa com aquele cheiro maravilhoso, aquele cheiro delicioso. Se você não tem tanta alergia quanto eu, que alguém passa um perfume forte no meu lado, aí começa a dar uma reação. Realmente, né? O pastor de vocês, ele gosta de perfumes fortes e ele não passa pouco. Aí eu digo, não, vai saindo. Entendeu? Então, mas aquele perfume, a palavra de Deus diz que ele inundou todo o ambiente daquela casa, perfumou toda aquela casa, sabe? E Lázaro estava assistindo Jesus. Lázaro estava assistindo Jesus. Como você está assistindo agora essa pregação? Imagine, uns estão fazendo uma cara de tá legal, é verdade. Outros estão bocejando, né? Não sei se acordaram muito cedo, não sei. Jesus, ele só entra na casa onde tem adoração. E aquela casa era uma casa de adoração. Ele entrou naquele ambiente, aquele ambiente foi todo de adoração. Uma coisa muito legal que tá... Cadê os proprietários do Cross 33? Estão bem ali. Muito legal. A gente chega lá no Cross e tem um quadro dizendo o exercício do dia. É só o exercício do dia que muda. Mas durante a semana tem um pedacinho do quadro que tem um versículo bíblico. Desde 2024, quando eu entrei lá, não parece, mas eu entrei lá desde 2024. Eu fui lá em 2024, depois saí e voltei de novo. A primeira coisa que eu olhei foi pro quadro. Entendeu? Eu não entendo nada do que está escrito no quadro, porque além de ser em inglês, é pra gente fazer força, pra gente suar, pra gente batalhar. Entendeu? Aí eu procuro não entender. Mas uma coisa eu entendo, tem um versículo bíblico bem ali no cantinho do quadro. Toda semana tem um versículo naquele quadro. Sabe o que tem lá? A palavra de Deus. De alguma forma eles estão levando a palavra de Deus para aquele lugar. De repente alguém entra ali, mesmo não conhecendo a Deus da forma como nós conhecemos, está ali muito cheio de algo e olha, vê aquela passagem bíblica. É de Deus. Entendeu? Jesus, ele não entra em lugares que ele é tolerado. Não. Ele só entra em lugares onde ele é celebrado. E esses lugares onde Jesus é celebrado, você vê algo de cara onde ele é celebrado. Então, levante adoração na sua casa. Sabe, o ambiente de adoração, ele muda toda uma estrutura, todo o ambiente. Deus, ele quer encher a nossa casa, ele quer encher a tua casa de glória. Nunca se esqueça disso, por isso que você deve abrir a porta, deixar ele entrar, para que ele faça morada. Deus, ele está nos lugares onde tem adoração. Aqui nessa casa é um lugar de adoração. Ele está aqui neste momento, ele está esperando também a sua adoração. Dar glória a Deus, aleluia, amém. Isso é uma forma de adoração. A gente vem para o culto muitas vezes e volta cheio novamente. O que a gente aprende com isso? Maria, ela derramou todo aquele frasco de perfume aos pés de Jesus. E nós viemos para a igreja e nós continuamos cheios. A gente não derrama nada aqui. Ou então finge que derrama alguma coisa muitas vezes. Nós não podemos sair daqui cheio. Nós temos que nos derramar aqui. Derramar adoração como Maria derramou também. Sabe? Nós precisamos derramar o bálsamo. Nós precisamos se derramar para que ele venha encher a nossa casa. E Maria, ela enche aquela casa de adoração. Enquanto Lázaro está sentado, enquanto Marta está servindo, porque muita gente critica Marta, eu volto a falar, muita gente critica Marta, mas muita gente não faz o que Marta faz, que é servir. Leia a história com cuidado, sem criticar. Muita gente critica quem faz, mas não faz também, Robson. Entendeu? Tá só criticando. Eu não sei, o nome da Marta tá lá na Bíblia. O teu tá? Entendeu? Então pare de criticar pessoas que estão fazendo algo, servindo a Deus de alguma forma. Sabe? E tem aí um serviço, tem aí a graça. E eu quero te levar a entender esse capítulo 12. E Lázaro? Como é que fica aí? Eu já falei sobre Maria, eu já falei sobre Marta e Lázaro.
Por que ele está só sentado? Que macho é esse que fica sentado enquanto um monte de mulher trabalha? É assim lá na tua casa? Deixa, não fala. Não olha para o lado. Fica lá sentado assistindo televisão. A palavra de Deus diz que Lázaro ficou sentado enquanto Marta fazia, enquanto Maria adorava. Sabe, aqui nessa casa, aqui nessa igreja, tem muitos voluntários. Tem muitas pessoas fazendo serviços para Deus. Aliás, vamos aplaudir o Senhor pela vida dessas pessoas que servem a Deus aqui nessa igreja, amém? Glória a Deus. Enquanto você está aqui sentado, enquanto você está aqui adorando, tem gente servindo. Tem gente lá na porta te recebendo, olhando para ver se não tem ninguém mexendo no teu carro. Ainda não tem um estacionamento, mas vai ter. Mas sabe, tem gente olhando para ver se não tem ninguém mexendo na tua moto. A tua bike fica aqui no lado, ela fica mais guardada, né? Ela fica menos exposta. Tem gente lá atrás, a Ana lá atrás, servindo com as meninas, com as crianças. Sabe, tem o diaconato intercedendo, olhando para ver se você precisa de alguma coisa. Eu tenho que colocar a mão bem aqui para enxergar vocês. Sabe, tem um monte de gente, tem os meninos da transmissão. Você não pode vir para a igreja, você assiste, porque os meninos da transmissão estão transmitindo. E eles são pavulagem, eles gostam de receber elogio. Sabe, tem gente servindo em todo o ambiente aqui. Marta estava servindo, sabe? E essas pessoas, elas vêm para a igreja para servir, não para receber o reconhecimento dos homens, mas nós reconhecemos mesmo assim. Mas elas já têm o reconhecimento de Deus e elas servem de bom grado. Quem não serve de bom grado, Deus já manda adiante, né? É isso aí. E Lázaro, pastora? Esse Lázaro, sentado lá enquanto uma varreia fazia comida e a outra adorava, Lázaro estava só sentado, sabe? Lázaro não estava fazendo nada, acredito. Tem 3 verbos nessa casa. A aula é um pouquinho de português agora. Adorar, servir e estar. Sabe, Maria adorava, Marta servia e Lázaro estava. Por que Lázaro só estava sentado? E por que elas, pastora, não ficaram chateadas? Porque Lázaro não estava fazendo nada. Porque Lázaro estava somente sentado. Porque no capítulo anterior, que é o capítulo 11, eu estou falando do capítulo 12. É o capítulo 11 de João. Lázaro estava morto. E agora elas celebravam a ressurreição. Sabe, nós não podemos julgar alguém sem conhecer o capítulo anterior dessa pessoa. E Lázaro foi assim mesmo. Ele estava lá apenas sentado, ouvindo os ensinamentos de Jesus enquanto elas faziam, mas elas não acharam ruim. Sabe por quê? Porque um capítulo antes ele estava morto. E eu quero te mostrar isso. Lá no capítulo 11, versículo 32, irmão, coloca para mim. A palavra de Deus diz assim: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Lá no capítulo 11. Depois vai ler lá na tua casa, tá bom? Uma servia, uma adorava, mas Lázaro estava morto. Mas no capítulo 12, ele já estava ressuscitado. Elas não reclamaram nem um momento porque Lázaro estava sentado, porque antes ele estava morto. Sabe, nós gostaríamos aqui que todo mundo servisse de alguma forma, sabe, adorando de alguma forma. Mas a nossa maior alegria é vê-los aqui, não deixando o amor esfriar. É esse o título da nossa série. Vocês estão aqui não deixando o amor esfriar. De alguma forma vocês estão aqui adorando o Senhor. Porque no teu capítulo anterior você estava morto, depressivo, desacreditado, angustiado, não tinha alegria.
No capítulo anterior tinha um vazio, talvez, na tua vida. Você não fosse tão alegre como você é hoje. No teu capítulo anterior, talvez você não estivesse vivo como você está aqui agora, nesta hora, ouvindo essa mensagem. Jesus, Ele quer estar na sua casa. Ele quer estar junto com você em tudo que você fizer. Ele só precisa que você convide Ele. E independente da sua condição, preste atenção, independente da sua condição, independente da sua entrega, a nossa alegria, a tua alegria, é ver que você está aqui nessa casa, aquecendo a tua casa de alguma forma. Você está aqui buscando o Senhor para aquecer lá a tua casa quando você chegar. Sabe, aquecendo a tua vida. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para de amaldiçoar, homem, a tua mulher. Mulher, para de amaldiçoar o teu marido. Sabe, filho, para de amaldiçoar teus pais. Pergunta para uma mãe que tem um filho que está todo dia drogado, que está todo dia numa boca de fumo. Pergunta para essa mãe como é a vida dela. Pergunta para uma mulher que tem um marido alcoólatra em casa, que fica sexta, sábado, domingo, só vai ver segunda ou terça às vezes, porque nós escutamos relatos sobre isso. Pergunta como é a vida dessa pessoa, para você estar amaldiçoando uma pessoa que está do seu lado. Sabe qual é a tua maior alegria? A maior alegria que você tem que ter é vê-los lá na tua casa. Já é a maior alegria. Já é o suficiente você ver o seu marido, a sua mulher, os seus filhos em casa. Você já se deparou com uma situação dessa que eu estou perguntando? Você quer ganhar a sua família para Jesus? Amém? Aprenda que a maior alegria é tê-los em casa. Aprenda que a maior alegria é você poder muitas vezes vir com eles para a igreja. Aqueça a sua família. Aqueça a sua família. Mas eu quero declarar sobre a tua vida, amém? Eu quero declarar, capítulo 12 está chegando na sua vida. Que o seu pai vai estar aqui do seu lado, a sua mãe vai estar aqui do seu lado, o seu marido, a sua mulher, os seus filhos vão estar aqui do seu lado. Fica tranquilo, pode ficar tranquilo que eles vão estar aqui do seu lado. Porque o capítulo 11 é de morte, mas o capítulo 12 é de ressurreição. Amém? Glória a Deus. Talvez eles estejam só no capítulo 11. Mas o capítulo 12 está vindo aí. E ele está poderoso, amém? Diga assim, o meu capítulo 12 está vindo. Diga. Glória a Deus. E elas não reclamaram porque Lázaro só estava sentado. Por quê? Elas não reclamaram, porque ali tinha um segredo, e era o segredo do milagre. Marta e Maria mandaram avisar Jesus, conta a história, tá? Elas mandaram dizer, olha, aquele a quem tu amas está doente. E a palavra de Deus diz que ele demorou 4 dias para chegar até ele. E no lamento, na hora da dor, na hora do choro, ela disse, Senhor, se tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. O nosso irmão não teria morrido. Porque tem coisas que não acontecem na hora que nós queremos. Quem é crente já sabe disso. Tem coisas que não acontecem como nós queremos, na hora que nós queremos. Algo que eu aprendi muito legal. A fé madura, nela tem um intervalo. Tem um intervalo aqui. A fé madura aqui, o pedido e a resposta. Eu só adquiro uma fé madura porque no intervalo do pedido e da resposta eu esperei. Existe um milagre bem aí nesse intervalo. E é você que tem que escolher, é você que tem que aguentar, é você que tem que ter fé. Então, Senhor, se estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Elas falaram, sabe,
naquele momento de dor, naquele momento de lamento delas, Maria e Marta, elas tinham tudo para chutar o balde. Elas tinham tudo para largar Jesus. Porque Maria e Marta estavam na cara. Elas eram seguidoras de Jesus. Dizimista, ofertante, adoradora, serviço fiel na casa do Senhor. Estava ali explícito aquilo. Elas tinham tudo para parar. Não continuar mais. Sabe, esquecer. Jesus demorou muito. Ele demorou demais. Caiu aqui. Ele demorou demais, por isso eu vou largar ele, eu vou virar a costa para ele. É isso que a maioria faz. Sabe, não aconteceu na hora que quis, agora eu vou virar a costa para ele. Talvez você já tenha feito o seu pedido. Talvez o seu pedido seja essa noite. Mas eu quero te dizer que a fé madura, ela vai nascer, ela só virá de uma resposta quando você também tiver ser maduro o suficiente para entender que tem um tempo de espera aí. É aí que a tua fé amadurece. Foi aí que a fé de Maria e de Marta cresceu ainda mais, porque elas souberam esperar, apesar da dor de ter perdido o irmão delas. Sabe, Deus não chega atrasado. Ele chega quando algo será melhor. Eu vou chegar agora porque vai ter algo muito melhor agora, então eu vou chegar. Ele chega quando a glória vai ser muito maior do que aquele momento de dor. A palavra de Deus, ela diz isso, que se creres, nós veremos a glória de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Jesus, ele tem tudo sob controle. Nada foge do controle de Jesus. Jesus amava tanto aquela casa, tanto. Jesus amava Lázaro, Jesus amava Marta, Maria, que Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Mas Jesus vai em direção daquele túmulo ali. Tinha uma pedra. Ele olha para aquela pedra, vê todo mundo chorando. Ele chorou também. Ele enxuga as lágrimas, eu imagino a cena. Ele olha em direção ao túmulo, em direção à pedra, e ele pede para remover aquela pedra. A palavra de Deus diz: removei a pedra. E as pessoas que estão ali removem aquela pedra. Ele é poderoso para remover a pedra, meu irmão. Mas quem remove a pedra é você. Sabe, algumas palavras que saem da tua boca, não dá mais, acabou, eu não consigo. Pessoas incrédulas, pessoas insatisfeitas, pessoas totalmente desesperançosas, palavras de morte. Essas coisas é você que tem que remover. Essa pedra é você que remove, mesmo sabendo que Jesus, ele tem poder para remover uma pedra. Mas essas palavras aí é você que remove. Bem interessante. Ele não ora para Lázaro ressuscitar. Ele manda remover a pedra e em seguida ele olha para o alto. Levanta a mão assim como você levanta a mão aqui para adorar o Senhor. E sabe o que ele diz? Sabe o que ele fala? Vocês lembram? Pai, graças te dou porque me ouves. Ele agradece a Deus. Jesus agradece a Deus antes do milagre. Depois do milagre. O poder da gratidão. O poder da gratidão. Então ele ordena: Lázaro, sai para fora. E o morto sai do túmulo. E todos viram a glória de Deus, diz a palavra. Algumas coisas é você que tem que remover, sabe? E eu quero profetizar na tua vida que você vai chegar na sua casa daqui a pouco e você vai ver a glória de Deus naquela casa. Porque você vai remover a pedra aqui, você vai gastar o bálsamo aqui nessa igreja, você vai derramar a sua adoração aqui e você vai chegar lá e vai ver a glória de Deus. Eu não sei do que tua casa precisa. Eu não sei se a tua casa precisa de cura, se a tua casa precisa de libertação. Eu não sei se a tua casa ela precisa de algo financeiro. Eu não sei do que a tua casa precisa.
Porque é você que vem para esse ambiente profético. É você que vem para cá e glorifica o nome do Senhor. É você que faz o pedido. E é você que remove a pedra. Sabe? Eu não sei o que é que está precisando lá na sua casa. Eu só sei que o segredo do milagre é o que nós fazemos antes. Antes de ordenar, Lázaro, sai para fora. Ele olhou para o céu e agradeceu o Senhor. Porque tudo que você pede para Deus, Ele cumpre. Às vezes não é na hora que você quer realmente, mas Ele faz. Porque você é muito especial para Ele. Você é a queridinha, você é o queridinho dele. Mesmo sendo falho do jeito que você é. Mas aí você é muito especial para Deus. Sabe o que é sucesso? Não é o seu diploma. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Ter um diploma na mão. A gente conseguir a nossa casa própria é muito legal. Não é o dia que você passa numa prova. Isso é muito bacana também. Sabe o que é sucesso? É quando você não tem dinheiro para pagar o curso que você tanto gostaria de terminar e ainda assim decide continuar mesmo sem ter condições. Aí você vai ter sucesso lá na frente por causa do que você plantou hoje aqui. Sabe o que é sucesso? É você que é casado e ter todos os motivos para sair de casa, chutar o balde, como a gente fala. Você não desistir. Isso é sucesso. É você querer continuar. É você lutar. Sabe, sucesso é você decidir ficar lá na tua casa, mesmo sendo muito difícil. Sucesso é quando você quer comprar um carro maravilhoso e um monte de amigos teus te convidarem para sair, ir para balada, fazer um monte de coisa, e você decidir ficar em casa guardando dinheiro porque o sucesso está lá na frente. Elas tinham tudo para desistir. Marta, Maria tinham tudo para desistir de Jesus, porque Jesus, ao nosso ver, chegou atrasado. Ele demorou 4 dias para chegar ali, sabe? Mas elas não desistiram. Eu tenho certeza que Marta e Maria deixaram muita coisa para servir Jesus, para seguir Jesus. Elas deixaram as festas, deixaram o aniversário, deixaram aquela comemoração que você às vezes não quer faltar de jeito nenhum. E está tendo uma programação maravilhosa na igreja. Você deixa a igreja e vai para a festa, não está nem aí. Eu tenho certeza que Marta e Maria deixaram muitas coisas, sabe? Porque no dia que elas precisaram de Jesus, Ele não veio. E ainda assim, elas continuaram adorando a Ele. Ainda assim, elas continuaram seguindo a Ele. Elas tinham todos os motivos para não fazer mais nada. O segredo é o que nós fazemos antes. O segredo do milagre é mesmo com todos os motivos que nós temos para abandonar a caminhada com Jesus, é nós continuarmos. E elas fizeram. Sabe o que elas fizeram? E nessa hora eu quero te convidar para ficar de pé. E nós vamos fazer um momento de adoração aqui. Elas ainda assim, elas adoraram. Elas ainda assim continuaram. Ainda assim elas prosseguiram. Elas continuaram fazendo o que todo adorador, o que toda pessoa que serve a Cristo faz verdadeiramente. Poxa, se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. Poxa, Jesus, eu queria tanto casar com aquele homem e ele foi embora. Poxa, Jesus, eu queria tanto casar com aquela mulher e ela foi embora. Por causa disso, você vai abandonar a Cristo? Não, permaneça, seja fiel. É uma caminhada longa, mas é uma caminhada que vai te deixar mais perto de Deus. Para você adorar melhor a Ele, eu te convido a fechar os teus olhinhos, para você se desprender do teu irmão do lado, para você ficar à vontade aqui. Aleluia, Deus. Casa é lugar de vida, casa é lugar de paz. Na minha casa, na minha vida, pra sempre
sabe o que ele disse? Ainda hoje eu vou jantar com vocês. Quando você chegar lá na sua casa, tem uma mesa preparada, ou você vai preparar, e Jesus vai estar lá na sua casa. Ele vai jantar com você hoje. E se todos os dias você chamar Jesus, ele vai tomar café, ele vai almoçar, ele vai lanchar, ele vai jantar com você. Basta que você abra a porta, porque ele não entra sem a tua permissão. Ele não entra sem a tua permissão. E Jesus disse: ainda hoje eu vou jantar com vocês. Então, não chute o balde. Não faça de qualquer jeito. Só porque tem áreas na sua casa que às vezes parece que morreu. Presta atenção. Hoje tem uma festa preparada na tua casa. Quando você chegar lá, vai estar tudo preparado. Vai estar ressuscitado. O Lázaro que